Imagine uma multidão faminta. Agora imagine um menino com apenas 5 pães e 2 peixinhos nas mãos. O que parece insignificante aos olhos humanos, mas nas mãos de Jesus se torna milagre. Nesta lição, vamos mergulhar no capítulo de número 6 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, onde Jesus não apenas alimenta milhares de pessoas, mas revela algo ainda mais extraordinário. Ele mesmo é o alimento. Jesus não veio apenas para matar a fome do estômago, ele veio para saciar a fome da alma. Prepare-se para entender por que Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Uma lição que vai além do milagre e nos convida a refletir sobre nossa fé, nossos interesses espirituais e a nossa total dependência dele. Porque mais do que provisão, ele é a própria vida. Sim, não se esqueça, obviamente, de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar, ativar também o sininho de notificação para você não perder nenhuma lição. Inscreva no nosso canal e vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos então para mais uma lição da Escola Bíblica, onde nós queremos, nesta oportunidade, estar dando continuidade à nossa lição que tem como tema geral "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". É uma lição que está sendo trabalhada a partir do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. E eu quero, na lição de hoje, já chamar a sua atenção. Nós iremos então para a nossa segunda aula, ou melhor, iremos para a nossa quarta aula, onde nós iremos falar sobre Jesus, o pão da vida. Nós estamos então na nossa quarta aula da Escola Bíblica, onde nós temos essa oportunidade hoje de estudar Jesus, o pão da vida. Na lição de hoje, irmãos, nós temos aí o privilégio e a honra de estudar, não é, o capítulo de número 6 deste evangelho, o evangelho segundo escreveu o evangelista João, e nós iremos falar sobre essa temática que é de suma importância para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. É um texto muito conhecido dos irmãos, é um texto que possivelmente você já ouviu diversas pregações nesse texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, embora iremos também fazer algumas citações e explicações também dos versos que sucedem esta primeira parte aqui do capítulo e que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, tá bom? Então, queridos, nós iremos aqui para mais uma lição, aprendendo da palavra de Deus. Não se esqueça, é importante que aquele que estuda a palavra do Senhor possa estar, então, de posse, tá bom, da sua lição, possa estar de posse também da sua Bíblia. É importante você estar com a sua Bíblia nas mãos. E também, se você tiver aí um livro de apoio, tá certo? Você pode também estar aí munido com o livro de apoio da lição. E claro, não se esqueça de ter em suas mãos também papel e caneta para que juntos possamos fazer, caso necessário, algumas observações, tá bom, queridos? O nosso texto áureo está em João capítulo de número 6, verso de número 48, onde Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Esta é, inclusive, uma das 7 expressões no Evangelho segundo escreveu João, em que Jesus diz: Eu sou. E aqui ele diz: Eu sou o pão da vida. Com isto, Jesus aponta, e obviamente que não precisaremos aqui de uma exegese muito trabalhada, muito profunda, para nós compreendermos essa verdade que está tão clara. Obviamente que muitas figuras, muitas metáforas foram usadas para ilustrar algumas verdades no reino de Deus. E aqui está uma. Jesus utiliza-se do pão, que era algo muito comum e importante para o povo judeu, e o toma, então, o pão como metáfora para falar dele. E ele diz: Eu sou o pão da vida. Jesus mostra que nem só de pão, pão físico, pão material, fabricado pelas mãos dos homens, vive então o homem. Mas ele ensina que ele é este pão, ele é o maná que desceu do céu.
Muito mais do que o pão terreno, nós precisamos também do pão celestial. Enquanto o pão material alimenta o nosso corpo físico e nos mantém, então, em atividades físicas ou em sustentação física, o pão espiritual ele é necessário porque mantém a nossa vida espiritual. É quem nos alimenta espiritualmente, mantém a nossa estrutura espiritual. Então, o corpo físico se alimenta do pão físico, mas a alma, o espírito, se alimenta então do pão que é Jesus. A nossa verdade prática diz que Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. É interessante, queridos, notarmos que Jesus, como pão da vida, ele tem essa capacidade de saciar todo ser humano. Jesus não é uma opção de alimento, mas é o único alimento que pode saciar de fato a nossa fome espiritual. Não há nenhuma outra fonte, não há em nenhum outro lugar algo que possamos encontrar para saciar a nossa fome. É verdade que aqueles que buscam saciar a sua fome, a sua sede, aquele vazio que há dentro de si, às vezes no lazer, às vezes num passeio, num esporte, às vezes em prazeres que secularmente é oferecido, às vezes na riqueza, no status, na fama, na popularidade, até mesmo em tem uns que buscam a solidão, outros buscam a companhia para tentar preencher este vazio. Mas, irmãos, este vazio, esta fome que nós temos dentro de nós, não há como ser saciada em nenhum outro lugar, somente em Jesus. Somente Ele pode, de fato, saciar a nossa fome, matar aí a nossa sede, como a gente costuma dizer lá no interior, estou morrendo de fome, quando a gente come, matei a minha fome, eu matei a minha sede. Somente em Jesus, irmãos, nós podemos de fato ter saciedade. Tudo mais é supérfluo, é passageiro, é paliativo. Mas somente em Jesus nós podemos então saciar de fato a nossa fome, nós podemos de fato estar bem alimentado e nutrido para as batalhas espirituais que nos advêm. Amém, queridos? Tranquilos? Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Eu sempre faço questão de ler com os irmãos. É uma leitura tão gostosa, tão linda, tão maravilhosa, que nós iremos fazer agora, que é a leitura de João, capítulo 6, verso 1 ao verso de número 14. Esse texto, irmãos, nos traz o momento exato onde Jesus ele vai multiplicar pães e peixes de uma forma extraordinária. Leiamos então a nossa leitura bíblica em classe. Pega a sua Bíblia, se você não tem lição, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 1 ao verso de número 14. Abra aí a sua Bíblia e vamos juntos ler também esse texto da palavra de Deus. Queridos irmãos, diz assim a palavra. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos,
pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevadas que sobejaram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Meu Deus, que leitura, não é, irmãos? Aqui nós temos um dos grandes milagres realizado por Jesus, um milagre que, diferente dos outros, irmãos, você percebe que este milagre, ele faz com que o pequeno se torne grande, ou pouco se torne muito. Então veja que Jesus, ele tem o poder de transformar 5 pães e 2 peixes em alimento para uma grande multidão. Detalhe, queridos, detalhe. Esta grande multidão alimentada e saciada, depois disto, diz a Bíblia que ainda sobraram 12 cestos. Eu estou falando de inicialmente 5 pães e 2 peixinhos, e no final 12 cestos sobraram e uma multidão. Alguns dizem que havia 5.000 homens, né? Assim o escritor não fala 5.000 homens, porque esse é o único texto que aparece, então, que aparece em todos os evangelhos. Então, a Bíblia diz no versículo 10 que os homens eram em número de quase 5.000 homens. Então, tinha ali em torno de 4.000 a 5.000 homens. Vamos partir do princípio de 5.000 homens. Então, veja, se cada homem que estava ali estava acompanhado da sua esposa, nós já temos 10.000. Se cada homem ali tiver pelo menos um filho, nós já temos 15.000. E se eles forem feitos Jacó, cada homem tiver 12 filhos, feito as 12 tribos de Israel, imagine a quantidade de pessoas que estão ali junto com Jesus. Irmãos, e a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus opera este grande milagre, abençoando toda esta multidão, saciando assim a sua fome. Então, imagine a dimensão do que foi, imagine a cena, que grande milagre, que marco não causou no coração dos seus ouvintes, daqueles que puderam comer do pão multiplicado. Imagine a repercussão que isto causa, porque os próprios autores são muito pontuais em mostrar que os discípulos ficaram em apuros quando Jesus disse: dele em voz de comer, e Jesus disse isso como um teste, porque Jesus já sabia o que havia de fazer, mas veja que eles ficaram preocupados. Eles olharam e disseram: olha, Senhor, o dinheiro que nós temos não é o suficiente para alimentar tanta gente. E ainda que tivéssemos dinheiro para alimentar tanta gente, como ou onde compraríamos pão a esta hora para alimentar toda esta multidão? Então era uma cena realmente, irmãos, onde tudo apontava para despedir a multidão com fome e sem nada. Deserto, não tinha padaria suficiente, não tinha dinheiro suficiente e era muito a quantidade de pessoas que estavam ali. Então veja que eles estavam diante de algo literalmente impossível. E aqui, claro, eu já estou dando uma porção aí da nossa lição, que a gente vai aprofundar alguns detalhes aqui, mas entenda a dimensão do que aconteceu, irmãos. Algo esplêndido, algo maravilhoso. Não é verdade? Queridos irmãos, quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, ou seja, a gente vai aqui trazer algumas instruções sobre este milagre e depois refletir também a respeito dos desafios, né, a respeito aos desafios da fé. E por fim, correlacionar a necessidade de ser humano, a necessidade do ser humano com Jesus, né, como pão do céu. Então a gente vai fazer essa correlação entre a necessidade do ser humano e mostrar Jesus como o pão do céu. A gente vai fazer aí esta relação, ok? Então vamos avançar aqui para a nossa lição de hoje.
Vamos entrar aqui já no nosso ponto 1 da nossa lição. Se você puder, mantenha aí a sua Bíblia aberta, é importante para que a sua Bíblia e a sua lição em especial, porque a gente vai discorrer aqui exatamente sobre os versículos, tá bom, do nosso texto bíblico, da nossa leitura bíblica. Então abra a sua Bíblia, se você puder, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, que é o texto base para a nossa meditação, para a nossa reflexão, onde a lição também está desenvolvida nestes versículos. Então abra aí, pega a sua Bíblia, é importante, você aluno da escola está sempre com a Bíblia em mãos, tá bom? Esteja sempre com a Bíblia em mãos para consultá-la quando necessário. Queridos irmãos, a lição de hoje vai trabalhar o milagre da multiplicação e também vai nos mostrar como a multidão, não muito diferente da atualidade, elas passaram a buscar Jesus apenas pelo material e não pelo espiritual. Veja que isto é muito comum, nossa geração, eu, você, somos muito tentados a olhar para Jesus apenas como um socorro, como um alívio para uma necessidade comum que nós enfrentamos no dia a dia. E muitas vezes nos esquecemos de que Jesus ele é muito mais do que apenas um disque 190 ou um 102 em momento de necessidade. Jesus, ele é o pão da vida, é aquele que sacia nossa alma, que alimenta o nosso interior, que fortifica o nosso espírito. Então, queridos, a nossa lição no ponto 1 fala Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Nós temos um contexto. Veja que no capítulo de número 1, João apresenta Jesus como verbo. No capítulo de número 2, mostra Jesus como aquele que traz alegria para o casamento, através da transformação da água em vinho. No capítulo 3, João aborda Jesus falando sobre o novo nascimento, um diálogo ali com Nicodemos. No capítulo 4, nós temos Jesus curando um oficial de Cafarnaum, e também o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que nós também discutimos aqui na lição anterior. No capítulo 5, nós temos Jesus, no período da Páscoa, indo a Jerusalém, e ele deixa a festa de lado e vai até um tanque chamado Tanque de Betesda, onde havia vários doentes, e entre eles um homem que estava ali há 38 anos. E ali Jesus, então, cura aquele homem, dá saúde para aquele homem, e aí nós entramos no capítulo de número 6. Aí diz o texto, depois dessas coisas, possivelmente depois destes ocorridos, depois desses fatos, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e a Bíblia diz que uma grande multidão o seguia, uma grande multidão o acompanhava, porque, o texto é claro, tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então o texto já mostra a razão pela qual a multidão acompanhava Jesus. Qual a razão? Porque eles tinham visto os sinais que Jesus fazia. E por isso essa grande multidão acompanha. Você já deve ter ouvido diversas mensagens sobre os seguidores de Jesus. Quem eram os seguidores de Jesus? Jesus tinha perto de si os seus discípulos, depois apóstolos. Jesus tinha, lembrando que os discípulos de Jesus não foi apenas os 12, viu? Os 12 foram separados para apóstolos entre os mais de 70 discípulos que Jesus tinha dentro dessa multidão, e possivelmente mais discípulos ainda ele tinha, mas destes discípulos Jesus separou 12 para ser apóstolos. E aí nós temos também a multidão. Nós temos a multidão. Nesta multidão nós temos aqueles que estão ali por curiosidade, aqueles que estão ali porque querem entregar Jesus ou apanhá-lo em alguma falha. E aí nós temos uma multidão diversificada que está acompanhando o ministério de Jesus. Neste caso aqui em especial, esta multidão está à procura de Jesus por causa daquilo que Jesus pode ofertar para elas no que diz respeito à vida material. O texto no verso 2 diz uma grande multidão, e o texto fala mais na frente, no versículo de número 5, né? Então, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe,
né, que desse a eles pão para eles comerem. Então veja que o texto aponta, por mais de uma vez, que era uma grande multidão que estava ali. O texto também fala de quase 5.000 homens. Então veja que era de fato, irmãos, uma grande multidão que estava ali acompanhando Jesus, como mencionei aqui logo de início, 5.000 homens, cada um com esposa 10, cada um com filhos já vai 15. Então veja que nós temos aí uma média de mais de 20.000 pessoas possivelmente ali, ok? Muita gente estava ali acompanhando Jesus. Então, queridos, esta grande multidão estava seguindo Jesus pelo que tinha visto, ou seja, eles estavam acompanhando Jesus por causa do que os seus olhos visualizaram, não por causa do que os seus ouvidos ouviram e nem porque eles estavam crendo que Jesus era o Messias. Então veja que a razão pela qual eles acompanhavam Jesus era porque eles tinham visto Jesus curar enfermos, fazer milagres. Então aqui nós temos essa multidão que acompanha. E em um determinado momento, quando Jesus erguendo os olhos e vendo esta multidão se aproximando e estando ali também com Jesus, Jesus se dirige para os seus discípulos para que eles possam comprar pão para esta multidão. Jesus diz no verso de número 5, e erguendo Jesus e erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então veja, Jesus coloca os discípulos, ou dar aos discípulos a responsabilidade de resolver a questão de onde comprar pão para esta multidão. E o texto nos aponta então, no verso de número 6, que Jesus dizia isto para testá-lo. Obviamente que Jesus disse isso para provar, não porque Jesus não conhecesse os discípulos, mas porque os discípulos precisavam passar por esse teste, eles precisavam ser aprovados. Como um professor que aplica uma prova, não porque ele não sabe das respostas, mas porque o professor quer, então, que os alunos descubram o quanto eles conhecem, o quanto eles estão ali por dentro do assunto, da matéria, da prova que irão fazer. Então Jesus, ele diz isto para testá-lo, porque Jesus já sabia o que ia fazer, diz o texto. Então veja que Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários. Irmãos, olha a quantidade de pessoas que nós temos ali. Um denário, que é uma moeda romana, né, de prata, ela era então o pagamento por um dia de trabalho. Veja, um denário era o pagamento por um dia de trabalho. Então, se Filipe está dizendo que nem mesmo 200 denários de pão seria o suficiente para que cada um recebesse um pedaço, ou seja, possivelmente o que eles tinham em caixa era nessa média de 200 denários. Mas não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Não era para comer e saciar, era somente para enrolar a barriga ali, para continuar ali pregando, né, ouvindo a pregação de Jesus. Ou seja, 200 denários, 200 dias de serviço não lhe eram suficientes. Irmãos, some aí 200 dias de serviços, irmãos. Você pega o salário, por exemplo, se o salário diário está a 50 reais, veja, 200 vezes 50, é o que eles tinham em caixa ali na média. Então veja, irmãos, que era realmente uma grande multidão. Filipe disse: olha, Senhor, a gente tem aqui uma média de 200 denários, 200 dias de salários aqui, e não é o suficiente para que cada um receba um pedaço de pão. E aí segue o texto. Verso 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: estará aqui um menino? Eu penso que André disse isso, não tão de brincadeira, irmãos. Talvez André tinha bom humor, né, e queria brincar ali naquelas circunstâncias, porque ou ele já estava ali, né, com fé e esperança de que estava diante realmente de alguém que poderia multiplicar os pães, porque, irmãos, olha a palavra de André. Estará aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Ou seja, ele está certo. Não deveria sequer ter apresentado numa ótica humana 5 pães, porque ali era o lanchinho de uma criança, irmãos.
Era o lanche de um adolescente, 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Ele não diz aqui que era 5 pães bengalas gigantes, não era 5 pães não, gigantes e 5 peixes gigantes, não é isso. O texto fala de 5 pães e 2 peixinhos. A expressão peixinhos remete-nos à ideia de que eram peixes pequenos, não era nem sequer um grande peixe. Então mostra nitidamente que eles estão diante de uma situação impossível. Jamais haveria como alimentar aquela multidão com aquele pouco alimento que havia, que muito provavelmente não dava sequer nem mesmo para Jesus e os discípulos. Não dava. 5 pães para alimentar 12 homens não seria suficiente. 2 peixinhos não seria suficiente. Mas veja, queridos, que quando Jesus escuta isso, Jesus pede que eles se assentem no chão. E aí a gente tem algumas lições importantes. A multidão estava ali, o interesse era óbvio, o interesse era mais milagres, o interesse era os feitos de Jesus, o interesse era o que Jesus poderia fazer. Este é o propósito pelo qual eles estavam ali, era ver mais milagres, certo? Então, a razão da multidão, o motivo, a motivação interior da multidão era milagres. E só por causa dos milagres eles estavam ali próximo a Jesus. Irmãos, perceba que a cena na atualidade não é diferente. Não é diferente. Me permita fazer aqui algumas aplicações. Me permita. Irmãos, nós estamos vendo uma época em que as pessoas, elas não buscam Jesus por quem Jesus é. Não que seja errado buscar Jesus pelo que ele faz, porque nós também o buscamos pelo que ele faz e pelo que ele é. Mas a razão primordial, o centro da coisa, não é o que Jesus faz. O centro, a razão, a motivação maior pela qual nós buscamos a Jesus, não é por aquilo que ele pode nos proporcionar. Nós o buscamos e devemos fazer isso sempre por aquilo que ele é. Mas veja que não é novo, não é algo da nossa geração, não é algo da nossa gente buscar Jesus apenas por aquilo que ele pode fazer, porque tem curiosidade, porque quer ver um milagre, porque quer receber um milagre. A nossa geração, em especial, mergulhada no antropocentrismo, onde o homem é o centro, onde inclusive isto está tão impregnado na nossa geração que dentro de algumas denominações a pregação ela está voltada para o homem. Os pregadores são pragmáticos, suas mensagens são antropocêntricas. O homem está no centro de sua mensagem. A pregação não é mais para apresentar Jesus como o pão da vida. A pregação é para apresentar Jesus como um banqueiro que dá dinheiro. É apresentar Jesus como um santo milagreiro que estará ali para fazer milagres. Apresentar Jesus como um garçom que está à nossa disposição e nós damos ordem para ele. E aí você percebe que a nossa geração perdeu a essência do que é buscar a Jesus e a razão única pela qual muitos buscam Jesus é somente por aquilo que Jesus pode fazer e não por aquilo que Jesus é ou por aquilo que Jesus realizou em sua vida, como por exemplo a salvação. Irmãos, não é novo essa busca por coisas materiais, esta busca pelo que é passageiro, esta busca pelas coisas que Jesus pode fazer. Então, naquela época já era assim, uma grande multidão reunida, buscando a Jesus? Não, buscando o que Jesus pode fazer. Já percebeu que a nossa geração, os cultos ganharam temas? E aí nós temos o culto da vitória, porque é o culto que você vai buscar a vitória. Nós temos o culto da cura, porque é o culto que você não vai buscar Jesus, você vai buscar a cura em Jesus. Aí nós temos o culto da libertação. Não, você não vai buscar Jesus, você vai buscar libertação para você ou para outrem. Aí nós temos hoje o culto do empresário, que é a ideia de reunir ali os empresários, e aí você segue com uma infinidade de títulos que são dados ao culto. Irmãos, na Bíblia há um único culto. Um único culto. É um culto para Deus. Só isso. Nós devemos nos reunir para adorar, reunir para oferecer, não para receber. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
O culto não é um momento que você vai para receber, eu vou para sentir, eu vou para ter, eu vou para alcançar. Não, irmãos, o culto é um ambiente onde você vai para ofertar a Deus. Ofertar o melhor do seu tempo, ofertar o melhor dos seus recursos, ofertar o melhor do seu amor, ofertar o melhor do seu glória, do seu aleluia, da sua adoração, do seu louvor. Você vai para oferecer a Deus. As demais coisas são consequências. Resposta a uma oração, um milagre, uma cura, uma providência, é consequências. A motivação não pode estar centrada nisso, compreende? Então você vai buscar a Jesus por quem Jesus é. E Jesus, que é onipotente, onisciente, onipresente, poderoso, ele faz como lhe apraz na nossa vida. Mas esta multidão, não diferente da atualidade, estava em busca de Jesus pelas motivações equivocadas. É claro que Deus, irmãos, em sua infinita misericórdia, em sua infinita graça, pode se utilizar até mesmo das motivações erradas para cumprir o seu propósito, como foi o caso em muitas situações em que as pessoas vieram a Jesus com a motivação errada. Jesus então usou aquilo para a sua glória, transformando o coração e dando àquelas pessoas a real razão, o real motivo pelo qual eles deveriam buscar a Jesus. Amém, queridos? Então, no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Qual o interesse de você estar na casa do Senhor? Qual o interesse de você buscar a Jesus? Quais têm sido as motivações que te levam a ficar de joelhos? Quais têm sido as motivações que te levam a abrir a tua harpa, louvar, cantar e adorar ao Senhor? Pelo que você busca Jesus? Por quem Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar? É importante que você reflita e pense nisso, ok? Avançando, irmãos, para o nosso segundo ponto, nós temos então Jesus desafia a fé dos discípulos. Você vê que Jesus estava em um monte, não temos aqui uma descrição nítida de qual era este monte onde Jesus estava, mas certo é que ele estava num lugar alto, possivelmente porque isto facilitava a sua comunicação. Em um lugar alto, Jesus poderia falar em um ponto onde podia ser visto, Jesus poderia falar em um tom que o vento levasse a sua voz a alcançar esta grande multidão, porque eu imagino que seria impossível pregar esta multidão sem a ajuda, né, do vento levando a sua voz. E imagino que Jesus precisaria pregar em alto e bom som, usando um tom de voz firme, para que a sua voz alcançasse aquela multidão. Então, por isso que Jesus sobe a um monte para pregar, para ensinar, para levar a mensagem, como ele fez também lá no Sermão do Monte. Ele sobe a um monte, senta-se e começa ali a ensinar aquela multidão. E aí Jesus lança um desafio aos discípulos. Qual é o desafio que Jesus lança aos discípulos? O desafio de alimentar esta grande multidão. Irmãos, que desafio, viu? Que desafio. Nosso autor, ele vai pontuar, né, no ponto de número 2, no subponto número 2 do capítulo do ponto 2, ele diz o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação da multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Então veja que neste momento, quando Jesus lança para os seus discípulos o desafio de alimentar a multidão, Jesus está provando os discípulos e ensinando a ele uma grande lição. Então aqui o Senhor estava demonstrando à multidão a limitação humana em resolver problemas complexos, né? O Jesus estava ensinando aos seus discípulos, melhor dizendo, a limitação humana para resolver problemas complexos. Você já deve estar ciente, como a gente pontuou, de que era impossível alimentar aquela multidão naquele local deserto. Não tinha padaria, não tinha dinheiro suficiente. Era impossível. Então Jesus está ensinando de fato uma grande lição para os seus discípulos, de que a limitação do homem é então o começo de um grande milagre de Deus. A limitação do homem não limita Deus, mas a limitação do homem é um terreno fértil para Deus operar
milagres, para Deus fazer grandes coisas. E é isso que Jesus vai fazer. Os discípulos estão diante de um grande desafio. Não há neles qualquer capacidade para alimentar aquela tamanha multidão, mas o limite dos homens é um terreno fértil para Jesus operar milagres. E é isso que vai acontecer aqui. Jesus lançou o desafio, os discípulos ficaram apavorados, preocupados. Filipe declarou logo, nem 200 denários seria o suficiente. André disse, olha, tem uma criança aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para tanto? E aí Jesus, ele ensina que ele é o provedor, que ele é aquele que alimenta a multidão. E aí nós temos uma lição de provisão, irmãos. Jesus disse, senta todo mundo. Jesus manda que eles fiquem organizados em grupos de 50 em 50, de 100 em 100, porque Jesus é organizado, ok? Jesus pede que eles fiquem sentados em grupos. E aí você percebe então que o milagre vai acontecer, né, de uma forma extraordinária. Olha o que diz o verso de número 10. Façam com que todos se sentem no chão. E havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Vamos dar uma lida aqui no texto paralelo, irmãos? Olha Mateus capítulo 14. Veja Mateus capítulo 14, que também fala sobre a multiplicação. É importante que você dê essa olhadinha comigo, porque olha que interessante, irmãos. Versículo de número 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou. E depois tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram também à multidão. Então veja, irmãos, mais uma vez que o texto paralelo aponta, né, que Jesus dá graças, ele agradece pelo pão, ele agradece pelos 5 pães e 2 peixinhos. Ele mandou que a multidão se assentasse sobre a relva. Leia agora comigo Lucas capítulo 9. Vamos ler Lucas capítulo 9, que também narra esse mesmo milagre. Detalhe, esse é um milagre que é narrado nos 4 evangelhos. É o único texto, né, que é narrado aí nos 4 evangelhos. E aí você tem aqui, olha, mais uma vez, no verso de número 13, Jesus, porém, lhe disse, deem vocês de comer a eles. Os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus lhe disse aos seus discípulos, façam com que se sentem em grupos de 50. E eles, atentando, fizeram com que todos se assentassem. Então vejam, Jesus, ele pede que a multidão esteja organizada, ele pede que a multidão se sente, divida-se em grupos. Eu acredito que para que fosse melhor, né, a distribuição, imagino que não era algo que era feito assim rapidamente, alimentar 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Era necessário que estivessem organizados para que todos pudessem se servir. E aí você vê a lição de provisão, irmãos. Jesus proveu para aquela multidão, ainda sobrou 12 cestos de pães. Meus irmãos, Jesus fez um milagre com abundância. Todos ficaram saciados. E ainda sobraram 12, recolheram os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse, irmãos. E aí encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevadas, que sobraram depois que a multidão tinha comido, tinha saciado a sua fome. Irmãos, que lição de provisão. O nosso Deus é um Deus de provisão. É o Deus que não deixa faltar. É o Deus que nos socorre na hora mais necessária da nossa vida. E claro, irmãos, você poderia testemunhar quantas vezes Deus não foi provisão para a sua vida, não foi provisão para a sua casa. Eu, particularmente, poderia testemunhar aqui para os irmãos diversas vezes, inclusive, em que fui alvo da provisão de Deus. Na verdade, nós vivemos da provisão constante de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos mantém
Mas, claro, existe aqueles momentos em que Deus nos surpreende grandemente com a sua provisão, com o seu socorro, com o seu auxílio. Amém, queridos? E aí nós temos a sinopse do ponto 2. No episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé dos seus discípulos. Ok? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Avancemos então para o nosso último ponto. Jesus, o pão que desceu do céu. Queridos, agora nós precisamos olhar mais em específico a partir do versículo 22, onde Jesus agora, ele faz uma exortação à multidão, porque eles buscavam Jesus apenas pelo pão que Jesus tinha feito, ou pelo milagre que Jesus tinha feito, e não por causa de quem ele era. Jesus exorta. No versículo 27, Jesus diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então veja que Jesus diz, olha, trabalhai, ou seja, se esforçai-vos, não pelo pão que perece, mas sim por aquele que o Pai dará a vocês, pelo que permanece para a vida eterna. E aí, Jesus, e nós já falamos, né, nesse primeiro subponto, que qual é o interesse da multidão, era buscar milagres. Jesus então exorta a multidão a trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão da vida. E aí você vê Jesus exortar a multidão com relação a isso. Jesus então vai dizer para eles que eles deveriam trabalhar pelo pão não que se estraga, mas pelo pão que dura e que permanece para a vida eterna. E aí você vai ver a expressão tão contundente de Jesus, né, ensinando para os seus discípulos no verso 32, e Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Então veja, o pão que foi dado a Israel no deserto não foi o pão dado pelos homens, mas veja aqui, e nem foi dado por Moisés, foi o pão que o Pai deu para eles no deserto. O verso 33 diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí Jesus diz no verso 34, ou melhor, eles disseram, né? Senhor, dê-nos deste pão, ou seja, esse pão que nos dá vida, que nos dá, então, substância espiritual. E aí Jesus faz a grande declaração, a máxima principal da qual ele quer ensinar aos seus discípulos, quando ele diz, no verso 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. A expressão eu sou o pão do céu é uma das 7 expressões de Jesus, o eu sou, quando aqui no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, ele vai fazer esta declaração. O nosso autor, cuidadosamente, ele cita aqui as 7 declarações de Jesus que revelam a sua identidade. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz também, eu sou a videira verdadeira. Então aqui nós temos as expressões que Jesus usa para se referir a ele mesmo como o pão da vida, como o próprio alimento para esta multidão. Então veja que Jesus, ele deu à multidão não apenas o pão físico, mas ele se identifica como o próprio pão, o milagre, inclusive, que Jesus realiza aqui, que João chama de sinal, apontava, irmãos, não era simplesmente milagre por milagre. Havia algumas razões, nosso autor até coloca, também aqui a nossa revista traz aqui no subsídio, né, no auxílio bibliológico, eles traz então que os milagres são realizados de forma soberana, né, de forma sobrenatural, ou seja, é o dunamis, é o poder de Deus operando, e eles funcionam como um sinal ou como uma marca. E também veja que estes sinais que Jesus operou,
eram milagres que apontavam para uma realidade espiritual. Então Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, alimento físico, apontando para uma realidade espiritual, quando ele declara essa máxima, dizendo: eu sou o pão da vida. Então Jesus está aqui declarando de fato o porquê e apontando para o pão da vida, que mais na frente o apóstolo Paulo vai falar sobre o comer o pão, e aponta ali para o próprio corpo de Jesus. Não que na ceia nós estamos comendo o corpo, nós estamos comendo pão que simboliza o corpo de Cristo, compreende? Então nós temos ali na ceia Paulo fazendo uma referência ao pão como corpo de Cristo, como símbolo do corpo de Cristo, sinalizando agora que nós comemos do pão, fazendo parte então desta aliança, deste relacionamento com Jesus. E aí você vê que o pão, agora, no Novo Testamento, o pão ali retratado por Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e versículo 25, quando o texto diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é uma referência simbólica ao corpo e ao sangue de Jesus, que foi derramado e partido por nós na cruz do Calvário, e agora nós nos alimentamos deste pão na ceia como parte da aliança. Então, fica evidente, né, que a ceia do Senhor refere-se aí a este... na ceia tem esses elementos, o pão e o vinho, como referência ao sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, para que nós possamos assim receber deste sacrifício, desta obra, vida e vida com abundância, à medida que nós nos arrependemos e cremos no Evangelho. De tal forma que nós recebemos aí a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, pão, quando Jesus diz: eu sou o pão do céu, ele está dizendo que ele é o alimento para a nossa alma, alimento para o nosso corpo. E Paulo faz esta associação do pão com referência na ceia, fazendo referência aí a um uso simbólico de que Jesus é o pão que nós nos alimentamos. O pão simboliza ali o corpo de Cristo e o sangue simboliza o seu sangue. O vinho simboliza o seu sangue e o pão simboliza o seu corpo. Ok? A sinopse do ponto 3, assim, no dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Amém, queridos? E aí, uma frase que eu deixo aqui sempre no término da nossa aula, no término da nossa ministração, eu deixo sempre uma frase para os irmãos, e a frase de hoje é o seguinte: não basta comer o pão, é preciso se alimentar do pão da vida. Meu Deus! Não basta comer o pão físico, a bolacha, o feijão, o arroz, se alimentar fisicamente. É necessário nós nos alimentarmos do pão da vida, e o pão da vida se chama Jesus. Nós precisamos estar em Cristo, nos alimentar dele, porque ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e temos que estar ligados a esta videira para que em nós haja vida eterna, para que em nós haja a extensão desta vida que está em Cristo, ela possa ser estendida também a nós, nós possamos assim ser alcançados por esta graça, por esse favor. Tá bom, queridos? Então chegamos aqui ao finalzinho de mais uma aula. Lembre-se, não basta comer o pão, é preciso se alimentar do pão da vida. Amém, queridos? Chegamos ao finalzinho então de mais uma aula. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a sua vida, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar conosco, acompanhando aqui mais uma pré-aula, mais uma aula da Escola Bíblica. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula, permitindo Deus, tá bom? Fica na paz, um abraço, em nome de Jesus.